Dito isso, galera, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma práticazinha aqui legal. Deixa eu abrir aqui meu terminal. Vamos entender aqui um conceito geral aqui, tá? Vou entrar aqui no meu repositório. O que é que nós temos aqui? Vou entrar no My Repos. E eu tenho aqui, eu vou entrar no GitHub, na minha pasta GitHub, CD GitHub, tá? Eu tenho uns projetos, que foram os projetos que eu já, enfim, dos exemplos das aulas que eu já dei anterior. Inclusive está lá no meu GitHub, tá? Todo o código que eu faço aqui está lá no meu GitHub. Vão lá e sigam lá que vocês... Não sei se dá para... Acho que dá para seguir no GitHub. Isso é legal porque vocês recebem alerta quando subir uma nova versão aqui. Tá, enfim, façam o que vocês quiserem. Vou criar um exemplozinho aqui, um repositório para depois eu subir. Eu vou criar aqui um primeiro projeto, deixa eu ver aqui, mkd, ou seja, eu vou criar um diretório aqui chamado node example, tá? Bem assim, ilustrativo. Vou entrar aqui no meu diretório, cd node example, beleza, o que é que nós temos aqui? Por enquanto, nada, tá? Vamos criar o nosso primeiro arquivo. Então, o Node, galera, como eu já comentei com vocês, ele é o cara do servidor. Ele vai subir sua aplicação, tá? Então, qual é a linguagem de programação oficial do Node? JavaScript. Isso aí, JavaScript. Então, o que a gente precisa escrever é arquivo JavaScript aqui. Então, eu vou criar o meu primeiro arquivo JavaScript aqui, que eu vou chamar de app.js. Puf. Touch, né? app.js. ls, listando. Beleza, nós temos nosso arquivo aqui, app.js. Professor, que diabo é que eu vou colocar agora nesse arquivo app.js? Aí é que tá. Nosso querido pai Google da vida. Eu vou até colocar aqui numa parte para não sujar muito. Node.js. Node.js aqui, ó. Não, eu quero ir para o Google primeiro, tá? Que eu quero... Essas práticas, eu quero que vocês também vão incorporando para vocês se manterem autodidatas na vida de vocês, tá? Então, eu dei o Google aqui com o Node.js e de cara já me trouxe aqui, ó, o site oficial, que é o nodejs.org. Esse sim é o site oficial. Você já o conhece porque vocês já precisaram instalar ele para poder rodar o React, né? Então, vocês viram lá que o React ele roda em cima do Node. Então, vocês já entraram no mundo do Node sem nem conhecer direito e tal. Então, o React ele já nativamente traz. Por que isso? O React ele é completamente interativo. O React é para você construir site sei lá, que você tenha... que não tem interatividade, né? Não é pra, o React é para você criar site estático, né? Digamos lá que... meu filho, você foi contratado por uma dentista e você quer criar uma landing page lá com as informações dela. Você não vai usar o React para isso, tá? Você vai usar um WordPress ou um Wix da vida. Aqui no caso do React, ele precisa de fato ter um servidor de aplicação por trás rodando, porque ele tem processamentos internamente. Ele tem processamento interno, tá? Então ele precisa de um servidor de aplicação por trás. O servidor de aplicação que roda oficialmente com o React é o nosso queridíssimo Node. E aqui no site oficial, vou abrir aqui um pouquinho, para vocês entrarem de cara. Vocês vão entrar aqui, ó, e a gente pode observar que a versão LTS, para quem não sabe, LTS é Latest... Estável, né? Latest Stable. Se não me engano, a tradução é essa, gente? Não, desculpe, Long Term Support. Putz, quase falei uma cagada aqui. O que quer dizer o que quer dizer com isso, né? Essa é a versão que está, sim, traduzindo, é a versão estável atualmente, né? É a versão que, de fato, está sendo disponibilizada aí, que já foi testada de forma massiva, né? E está disponível para o público de fato está consumindo isso, tá? Então, eu recomendo vocês utilizarem o LTS, mas ele já está na versão 14.2.0. Oi? Eu descobri isso da questão da LTS quando a gente precisou fazer um trabalho usando o Unity. E aí eu ficava vendo algumas versões do Unity lá, que algumas tinham LTS, outras não. Aí eu pesquisei para saber qual era a diferença. Legal. Para quem é do
do universo Linux, vocês vão ver, vocês veem muito isso quando for baixar, por exemplo, aqui, eu vou botar aqui no mais famosinho, né? Ubuntu.com, que você tem lá para fazer o download, sempre tem lá, tá É vendo? verdade. Tem também, Ubuntu 20.04 LTS, ou seja, a versão estática, mas não tem só essa versão, né? Se você for em download, você vai ver lá que tem tanto a versão LTS quanto a versão, cadê? Nunca mais acessei o Ubuntu, que eu uso Debian. Cadê, bicho? Não tá dando opção para... enfim, também não é o escopo aqui. Vamos voltar aqui para a gente não perder o foco aqui, tá? Então, LTS é a versão estável, disponibilizada, que estamos então na versão 12, mas se você já quiser andar na crista da onda aí, o Node já está na versão 14 aí, e provavelmente ele vai ser lançado na versão LTS em breve aí, tá? E aqui tem os links, o download, enfim, dá para fazer como você quiser, tá? Mas o que eu queria falar é o seguinte, ó, tem outro conceito, tem outra parada legal aqui para vocês fazerem. Professor, eu quero brincar um pouquinho mais com o Node, né? Então, vou botar aqui, ó, Node.js get... Geralmente, galera, quando a gente trabalha em tecnologia, né, e a gente quer, enfim, quer fazer alguma coisa prática de alguma determinada tecnologia, para quem não conhece, tá? Então, já fica aqui a dica. Esse é o termo clássico utilizado, tá? Para quem está começando. Getting started, que justamente começo, como começar, tá? É que nem aqueles vídeos do YouTube que fala começando do zero, tecnologia tal, não sei o quê. É isso aí. Então, quando vocês quiserem começar a ver os conceitos bases e como construir as coisas do zero, vocês podem colocar Getting Started, que vocês vão achar na documentação oficial de praticamente toda tecnologia. Todas que eu já trabalhei, todas têm Getting Started. Eu não conheço nenhuma. Por exemplo, a gente tem várias aqui. Vou citar aqui o próprio React, Getting Started. O Angular, Getting Started. Tá vendo? Getting Started with Angular. A gente tem o Getting Started. Tá vendo? Esse é um termo bem comum, tá? Quando a gente fala em tecnologia. E as documentações oficiais, quase que de forma hegemônica, principalmente falando em tecnologias open source, Getting Started pode ser uma boa palavra-chave aí para vocês buscarem quando começar a aprender as coisas, tá? Então, beleza, ó, a gente tem aqui um Getting Started do Node. O Google trouxe para a gente aqui. E é esse aqui que a gente vai utilizar, de fato, para a gente começar aqui, ó. Eu vou copiar esse aqui, esse código, Ctrl C, e vou voltar para cá, para o nosso arquivozinho. Então, nós temos aqui, eu criei um app.js, vou abrir esse arquivo, vou utilizar o Vim aqui por enquanto, tá? E vou colar o meu código JavaScript. Então, o que a gente tem aqui, ó, deixa eu explicar um pouquinho em relação a esse código. Tá, antes de explicar, vamos logo aqui, ó, para o hardcore. Opa. Vamos logo para o hardcore aqui, para a gente entender aqui. Ó. Salvei o arquivo, tá? Então, se eu voltar lá e visualizar o que tem lá, tá o arquivozinho, tá vendo? Tá o códigozinho bonitinho aqui, todo aqui, beleza? Vou sair do arquivo e vou rodar esse código. E quem é que vai rodar esse código, tá? Quem que vai, digamos assim, quem que vai pegar esse código-fonte, transformar em código executável e fazer com que, de fato, consuma esse arquivo aí? É ele, o nosso querido, a nossa estrela de hoje, o Node. E para rodar um arquivo Node, né, rodado com o comando Node mesmo, o seu CLI, nada mais nada menos que Node app. O nome do arquivo, tá? Node e o nome do arquivo. Node app. JS. É assim que a gente roda um arquivo JavaScript, né, subindo a aplicação do Node. Deu um Enter e, graças a Deus, funcionou tudo belezinha aqui. Olha aqui, ó. O que foi que cuspiu? Percebam que esse programa aqui, ele está em execução. Tá vendo aqui? Tá vendo o cursor rodando aqui? Ele está em execução. Eu posso parar. Eu vou parar aqui, ó, com Ctrl C, ó. Puf!
Tá vendo? Dei um Ctrl C e ele parou a execução aqui, tá? Então eu vou novamente dar o comando node appjs, vou dar um enter e ó, ele está rodando. E ele cuspiu a seguinte mensagem, ó, server running at 127.001 2.3000. O que diabo ele quis dizer aqui, ó? O servidor está rodando no endereço 127.001. Quem sabe aí que endereço é esse? Eu não lembro. Puta, peraí. Local Aí. host. Não é possível que você não sabe. Ó, nada melhor que 192.0 127.0.0.1. Pô, vocês nunca viram essa There is no place like 127.001. Localhost, porra. Vocês estão de Eu sacanagem ou lembro que infimir. tava o nome em localhost, mas não lembrava do número do endereço. É porque o localhost é o apelido do IP, no fundo, é o 127.001, né? Então, Não sabia. localhost, ou seja, tá na sua máquina local rodando. Tá? Então, vamos rodar. Vamos ver o que está rodando lá? Puf, vou abrir aqui na URL. Olha só. Tcharam! O que é que nós temos aqui? Hello World. Hello World. É isso aí, velhinho. Olha o endereço aqui, ó. A gente tem o endereço rodando aqui, ó. 127.001, ou seja, localhost, na porta 3000, tá? E agora vamos olhar um pouquinho aqui no código-fonte para a gente ver o que está acontecendo. Sim. Agora eu lembrei. No trabalho da oficial, usando o React, teve um servidor que ele tava exatamente assim. Só que tava o nome localhost, na porta 3000 não tava mostrando o endereço. É isso aí, velho. Beleza. Ó, então, vamos ver o que é que tem aqui dentro? Qual foi esse processo de eu ter executado um código JavaScript utilizando o Node e ele subiu aqui um servidor rodando e disponibilizou no meu localhost na porta 3000 aqui, e quando eu abri o navegador e cliquei 127.001 2 pontos aqui 3000, ele cuspiu aqui no meu navegador Hello World. Vamos ver esse cara aqui. Eu vou parar e vamos dar um saque aqui nesse código aqui. O que a gente tem aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Será que eu consigo aumentar? Ixi, acho que não, peraí. Deixa eu sair aqui. Acho que eu aumentando... aqui, Ctrl Shift mais. Vamos voltar. Isso. Deixa eu ver. Tá bom aí? Tá legal aí? Tá dando pra ver bacana? Sim. Show. Pô, tá bem legal hoje, tá praticamente sem delay. Eu perguntei, você respondeu na mesma hora aí. A aula de ontem foi muito ruim, tava com um delay muito grande. Tá. Ó, o que nós temos aqui, tá? Vamos subir aqui e nós temos uma variável HTTP. Para quem não sabe, já deveria saber, né, porque vocês já fizeram bastante coisa aqui com JavaScript. Conste aqui a declaração de uma constante no JavaScript. E ele está recebendo aqui, ó, o valor, né, de retorno dessa function require HTTP. Então já fica de cara, ó, isso daqui é a forma de escrita para você ler uma biblioteca no Node, tá? HTTP é uma biblioteca nativa do Node. A gente vai ver um pouquinho mais, segure aí, me lembre aí para falar um pouco mais a respeito disso, tá? Mas para você ler uma lib do Node, basicamente você vai ter que utilizar aqui o require, tá? Então, o require HTTP, ele jogou aqui, então nós temos uma variável HTTP. Vai ver daqui a pouco para que ele serve. E aí nós temos mais duas variáveis aqui, que é o hostname, que é exatamente onde o seu servidor vai rodar, tá vendo? Por que está lá 127.001? Porque eu estou rodando local aqui na minha máquina. Para eu rodar local na minha máquina, eu preciso botar localhost. Eu posso botar localhost aqui, professor, ao invés disso? Localhost. Posso, galera? O senhor disse que ele interpreta como apelido, Pode, então normal. eu acho que sim. É isso aí.
Também acredito nessa. Não fiz esse teste, mas vamos fazer aqui agora, tá? Mas também estou apegado nessa daí, né? Qual é a porta que ele vai executar? A porta 3000, eu posso modificar a porta, tá? Isso aqui, contanto que eu não use uma porta restrita do sistema operacional, pode usar qualquer um aqui de forma tranquila, tá? E aqui é onde vem o baba. O que da questão? Ele cria uma variável chamada server, tá vendo? Que recebe o valor de retorno dessa chamada aqui. Então, perceba, nós temos a variável aqui HTTP, né? Que é uma variável, uma biblioteca interna do Node, que você consegue criar o servidor. Então, http.createServer, createServer é uma function de HTTP, desse componente aí interno do Node, tá? A função nativa? Oi? Já é uma função nativa esse create server? Já é uma função nativa, tá? Vocês nem precisam saber como é que ele existe, tá? É uma função nativa lá que está dentro do HTTP, desse pacote HTTP, né? Dessa lib, que HTTP é uma lib interna do Node, tá? Por que funciona isso aqui? Porque eu rodei com o Node. Se eu tentar abrir esse aqui, daqui a pouco nós vamos fazer o teste, abrir diretamente pelo browser, sem rodar o Node, esse aqui provavelmente não vai funcionar, tá? Mas vamos seguir o barco aqui. Professor? Opa! Marcos, ele pediu para avisar que a internet dele caiu e ele não está conseguindo ingressar na conversa de novo, ou no grupo de novo. Diga ele que é o mesmo link, tá? Mas se ele não conseguir voltar para cá, eu vou disponibilizar a gravação. Beleza, vou falar com ele. Obrigado, professor. Por nada. Bem, então create server é uma function nativa que está dentro do pacote aqui HTTP, tá? Da lib HTTP. Então http.createServer, ele vai criar o servidor. E aqui a gente tem, isso aqui pode ser novidade para vocês, ainda mais para quem não está acostumado nesse universo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda. Não fiquem, enfim, preocupados com isso. Isso aqui é em JavaScript que a gente chama de arrow function, ou seja, função seta, tá? Eu não sei se traduz isso no português, eu nunca vi essa tradução, mas enfim, arrow function, função, na sua tradução literal é isso aí, literal, tá? Mas o que é isso daqui? No fundo, para quem conhece das antigas de JavaScript, eu vou botar esse aqui, ó, arrow function JavaScript. Isso aqui é importante para vocês verem. Ó, isso daqui nada mais, nada menos. Peraí, deixa eu botar aqui um versus. Traditional function. Regular functions, é isso que chama. Ó, se você tem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, variável add igual a function. Toda função, todo método em JavaScript, ele é declarado com function. Lembram disso? A gente viu isso na aula de JavaScript. Então aqui, digamos que eu estou declarando uma função JavaScript, então ela vem com function, tá? E os seus atributos, ou seja, os seus parâmetros, aqui por exemplo, x e y, fechou parênteses, abriu, fechou parênteses, tá? Então aqui a gente tem a declaração de uma function, e a gente tem aqui, ó, vou abrir e fechar, deixa eu aumentar mais aqui, pode ser que fique pequeno. Ok, e abrir e fechar chaves, tá? Dando um retorno aqui de x mais y. Então a gente tem aqui uma função de adicionar, função add aqui, tá? Que ele retorna a soma desses dois parâmetros. Simples assim. Só que o que acontece? A partir do ECMAScript trouxe essa convenção, eu não vou me recordar agora qual versão do ECMA ele trouxe, mas ele trouxe essa padronização aqui. Daqui, ó, legal. O ECMAScript 6, ele trouxe essa padronização e trouxe uma forma mais interessante para escrever esse mesmo código aqui, que é o arrow function. Como é que funciona isso? Ao invés da gente escrever function, tá? Abrir, nesse caso aqui, ó, fazer o function e tudo mais, ficar essa coisa quebrada de linha e tudo mais, você pode fazer simplesmente, ao invés de digitar function, colocar a função seta aqui, o arrow function. Então, galera, isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, tá?
Entenderam aqui? Então, function, isso daqui, nada mais, nada menos, que é você escrever isso aqui, ó. Então, o add é esse aqui, ó. Você tem os parâmetros. Então, o primeiro, você bota aqui, ó. O primeiro são os parâmetros. E a partir do arrow aqui, você está declarando que isso aqui é uma function, tá? Então, por exemplo, nisso daqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? Deixa eu editar aqui, ó. Isso aqui seria a mesma coisa, esse arrow function aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou dar o tuf. Isso aqui seria a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó. Const server igual http.create server. Aqui, ó, papá, hack. Esse aqui no fundo que a gente tem, ó. Has, tá? Esse aqui é os parâmetros, só que aqui seria o que? Function. E aqui abriria um parêntese, tá? É a mesma coisa, galera. É uma forma diferente de você fazer isso aqui. Eu gosto muito do arrow function. O arrow function hoje está muito popularizado. Então, praticamente o function está sendo descontinuado, pouquíssimos utilizam, tá? Então, é uma forma mais atual. Mas, obviamente, que para você conseguir escrever arrow function, o JavaScript tem que estar na versão ES6, superior, tá? Se tiver no ES5, ele não reconhece o arrow function. Beleza? Dúvida em relação a isso? Não. Ótimo, então deixa eu apagar aqui e voltar para cá. Então aqui nós temos aqui um create servidor. Então esse método, no fundo esse método, eu tenho aqui o que a gente chama de função Ai, meu Deus do céu. Tanto termo que às vezes eu fico maluco, cara. Função de fallback. Pô, quase esqueço. Isso, enfim, para quem viu a minha aula de JavaScript, quem não viu, dá um saque lá. Então, sabe que o JavaScript você consegue mandar functions dentro de functions, tá? Mas o ponto é o seguinte, o create server, você está passando aqui, ó, no fundo você tem uma requisição e uma resposta, tá? E aqui você tem nessa resposta o que você vai mandar para a resposta desse servidor. Então, você retorna o código de resposta 200. 200 significa que foi feito com sucesso, tá? Ou seja, a requisição que foi recebida pelo servidor, ele está retornando que, opa, o código aqui é 200, ou seja, é um código para... Quando a gente fala em arquiteturas REST, né? Eu vou falar sobre isso ainda quando for para a aula de APIs. Então, quando a gente fala de modelo trabalhando, consumindo em HTTP, então, código 200 em HTTP é o código de sucesso de retorno do servidor, tá? Aqui eu tenho mais algumas informações. Então, tem um set header, que é aqui o cabeçalho desse conteúdo que ele vai retornar a partir do acesso desse servidor, tá? Ele vai retornar um conteúdo do tipo texto, simples, plain, tá? Vai ser um arquivo texto que ele vai retornar aqui, com a resposta simplesmente com o texto hello world, que é exatamente o que a gente viu lá. Segura aí que eu vou mostrar mais isso aqui ainda. E aí o que a gente tem abaixo aqui, esse cara que foi declarado aqui, tá? Tá vendo aqui? Declaramos esse cara, ele recebe o retorno aqui. Foi criado um servidor, HTTP, e essa variável server, ele chamou aqui, ó, a function listener, onde ele passou a porta, que é a 3000, o hostname, né, que é o localhost, que nosso. E aqui nós temos mais uma função, a arrow function aqui, que ele dá um console log. Console log é a function JavaScript para poder você debugar, ou seja, cuspir texto na execução aqui do servidor, tá? Com tudo que tem console log, ele não vai retornar para o HTML. Tá bom? O cliente ele não vai receber na página HTML o que você colocar em console log. Ou ele vai estar no console da aplicação mesmo que está rodando, tá bom? E você também pode captar isso pelo console aqui, ó. Quando você tem... Cadê a minha aplicação local hostzinho, bonitinho? Quando você dá um F12 aqui, nesse console da aplicação mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso um pouquinho, tá? Então é isso daqui que acontece, galera. Então essa é a estrutura básica. Então, para quem já trabalhou com
para subir um servidor de aplicação Apache utilizando Java, então? Alguém já teve essa experiência aqui? Eu não. Cara, a gente viu aqui, ó, com 14 linhas de código indentados, tá? E tá bem indentado. Tem com espaço e tudo mais. Se a gente não contar espaço aqui, a gente tem aqui talvez 10 linhas, enfim. E a gente subiu aqui um servidor de aplicação, tá rodando o servidor. Vamos voltar para cá? Vamos ver se vai rodar aqui o... Opa. Vamos ver se vai rodar o nosso localhost. Salvei. Botar um node aqui, app.js. Opa, not found, deu alguma coisa errada. Localhost ele não reconhece, tá vendo? Not found, local. Será que foi o barra que eu botei lá? Vamos testar. Winamp. Vamos voltar para cá. Deixa eu tirar esse barra daqui. Salvei. Node app. Haha, olha aí. É óbvio, né? Porque ele concatena lá, né? Então, localhost 3000. Vamos voltar lá para o nosso navegador. Vou abrir aqui, localhost 3000. Pá! Beleza pura, temos o nosso Hello World aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui ainda mais aquilo tudo que a gente fez lá no código, tá? Por exemplo, deixa eu recarregar aqui, em Network. Cara, vocês, para quem não conhece, não usa, acostume-se bastante a utilizar o inspecionador de código do Chrome, é espetacular. Também gosto do Firefox, usei por muito tempo, mas, enfim, não tem jeito, cara. Não dá para bater o inspecionador de código do Chrome, é espetacular. Enfim, o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Perceba o que é que aconteceu aqui, ó. Para exibir esse texto Hello World, ele primeiro fez o quê? Ele fez uma chamada para onde? Localhost 3000, que foi exatamente aqui, ó. Quando eu bati aqui localhost 3000, ele foi e fez uma chamada aqui para localhost 3000. Localhost 3000 está rodando, porque tem um servidor que está rodando aqui nesse endereço e nessa porta. Então, quando o browser, você digitou isso no browser, o browser foi lá e acessou exatamente esse endereço. Quando acessou esse endereço retornou o que aqui, ó? Qual foi o status? O código do status? 200. Ok, verdinho, tá vendo? Que é exatamente o que a gente teve lá, que eu mostrei para vocês viram, né? Deixa eu abrir um outro aqui, enquanto tá rodando aqui, repository, MyRepos, GitHub, Node Example, aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Oh, droga. AppJS. Aumentar um pouquinho aqui, pá. Tá vendo aqui? Foi o status code aqui, tá vendo? No retorno que a gente deu aqui com código 200. Então, que bateu aqui a requisição com código 200, ou seja, foi feito com sucesso. Tá vendo? Percebam que o localhost, né, essa URL aqui, ele no fundo, o endereço dela é esse aqui, ó, 127.001.3000. Tá bom? Se der tempo, eu posso dar, talvez eu dê uma aula aqui falando bem das entranhas assim de como a web funciona na sua mais baixo nível, tá? Então, vamos ver se vai dar tempo. A gente tem um tempo curto para dar tanto conteúdo. Mas, em certo ponto, eu estou até mostrando aqui. Esse inspecionador ele diz muito para a gente de como as coisas funcionam, tá? E tem mais coisa legal aqui que a gente pode ver, ó. Qual foi o formato do retorno aqui, ó? Content type, tá vendo? Foi um text plain, ou seja, foi um arquivo texto comum, tá vendo aqui? E aqui a gente tem preview, ou seja, uma amostra, né, da execução, e a resposta aqui, que foi exatamente o Hello World, que foi um simples texto. Professor, pô, dá para retornar outra coisa que não seja texto? Dá para retornar coisa que você nem imagina, de vários tipos. Dá para retornar aqui, por exemplo, um arquivo JSON, dá para retornar um arquivo HTML, você pode retornar uma página HTML aqui com essa chamada. E é assim que, de fato, na prática acontece. E é aqui que a gente vai ver uma práticazinha em relação a isso aqui, para a próxima aula, tá? Entendido aqui até agora? Sim, sim. Então, professor, por exemplo, a gente pode deixar um site criado já, todo pronto,
e simplesmente retornar lá naquele código para poder exibir o site naquele servidor? É isso? É isso que vocês vão fazer. Essa atividade para a próxima área é para vocês treinarem, tá? Isso é legal, porque a gente, assim, programação não é aula visual, tá? E eu vi algumas reclamações na aula passada de que, professor, porque a gente tinha uma dinâmica diferente, tinha professor que dava um problema e a gente programava. Não dá para toda aula ser assim. Na aula passada, na verdade, eu abri o espaço e foi bastante prático que eu permiti com que vocês, de fato, codificarem junto comigo, né? Lembra disso e tal? Mas tem outras que não dá para fazer pelo conteúdo e pela carga horária da aula, tá bom? Então, é de fundamental que vocês façam atividades em casa. No mínimo, peguem as coisas que são feitas em sala de aula, repliquem, alterem o código, é assim que vocês precisam ser. Aluno meu é treinado para ser autodidata e andar com as próprias pernas. Eu não quero aluno dependendo de mim e nem de outro professor, não. A internet está aí para isso, acabou, não existe mais aí, não está na era de livro, não. Tá? O conteúdo está aí disponibilizado e o tempo todo que eu venho enfatizando aqui, e acho que para mim o primordial na era que a gente está vivendo é como você buscar informação de qualidade no menor tempo possível. Então, quando eu saio daqui, que vou para o Google, de fato fazer uma pesquisa, não é à toa. Eu também quero mostrar para vocês que vocês têm a capacidade de conseguir também buscar informações que sejam íntegras e que de fato sejam valoradas, tá? E por vezes tem aula que não dá para fazer o ganha-ganha aqui. Eu passar, vocês programarem e por aí vai, tá? Existirão oportunidades, e provavelmente na aula passada, quando falar de TypeScript, a gente vai fazer bastante bate-bola, tá? Mas nessa aula de hoje, para a gente conseguir terminar a tempo, vocês vão ficar para casa aí, para treinar esse baba aqui. Professor, uma dúvida. Pronto. No caso aí, para poder puxar um arquivo JS, terei que criar uma pasta, colocar o arquivo JS dentro dessa pasta com esse arquivo aí do Node e colocar para chamar, é isso? Boa pergunta. Isso é um desafio que vocês vão ter que fazer, tá? Mas já fica a dica aqui, ó. É algo parecido com isso aqui, tá? Da mesma forma que você conseguiu aqui, ó, trazer um pacote HTTP aqui, trazer para uma variável, você também pode trazer, por exemplo, um outro código JavaScript, tá? Já fica como dica, mas isso eu não vou falar agora porque vai como a atividade de vocês, tá bom? Beleza. Mas com o Googlezinho vocês facilmente descobrem, tá? É isso. Não tem Pesquisando mistério dá com pra isso, saber. não. Isso aí é a base para o Node, o JavaScript, aí fique tranquilo em relação a isso. Dúvidas mais? Não? Tá, então eu vou seguir aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês agora. Deixa eu ver aqui no Discord se tem alguém. Roberto botou servidor local. Pô, Roberto, desculpa, não tinha visto a sua mensagem. Servidor local. Real. Servidor local. Não lembro exatamente. Foi quando o senhor perguntou o que era aquele endereço 127.0.0.1. Ah, boa, Roberto. Matou a charada aí. Tá vendo aí? Fica aí os seus créditos, cara. Ó, vamos voltar para cá, tá? Deixa eu voltar para cá. Eu quero mostrar um exemplo para vocês de fato entenderem aqui na prática o single thread. Cadê minha apresentação? Ah, tá. Deixa eu sair daqui. Tá aqui no segundo plano. Para entender isso daqui, eu vou mostrar um exemplo prático feito pelo próprio Rodrigo Branas, tá? E eu vou passar aqui já o link para vocês acessarem, vocês consumirem essa aula. Eu vou botar até aqui, ó, tips. Vou botar lá no Discord. Vou botar a aula do Rodrigo Branas. Ele fala um pouco mais sobre esse histórico e tal. É muito, muito, muito boa essa aula do Rodrigo Branas falando sobre o Node, tá? Uma introdução aqui sobre o Node. E aí eu vou mostrar essa parte aqui e eu vou comentando, tá? Por que eu não trouxe esse arquivo local? Porque eu coloquei, mas minha máquina não está muito boa e acabou travando quando eu coloquei, enfim.
mas eu vou passando pelo vídeo dele e aí eu vou explicando, acho que não vai ter prejuízo nenhum, tá? Qualquer dúvida, vocês vão falando. O que é que acontece aqui, ó? Vocês estão conseguindo ver aqui esse código-fonte aqui? Sim. Pronto, legal. O que que tem nesse código-fonte, né? Ele tem um pacote aqui chamado FS, tá? Uma lib, tá vendo? Essa libfs também é uma lib nativa do Node. FS é de File System. Então, essa biblioteca FS, você consegue fazer leitura e escrita de arquivos na sua máquina, tá? Então, você pode ler um arquivo PDF, um vídeo, um MP3, uma imagem. Então, o File System, esse FS, é o pacote oficial do Node para você conseguir fazer esse tipo de abordagem, tá? Então, a primeira coisa que ele fez aqui é declarar essa variável FS sendo, de fato, aqui um file system, né? Então, essa lib aqui, oficial do Node. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele traz aqui um processo, botou 4, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? E ele deu um console aqui, ó, .time file. Então, já vou começar por aqui, ó. Aqui no fundo, ele está imprimindo aqui o tempo do arquivo. Segure aí que eu também vou falar a respeito sobre isso. E aí o que acontece? Ele tem ele tem uma variável thread aqui, né, com valor 1, ou seja, uma thread, tá? E tem um contador. Esse contador, qual é a lógica aqui? Então, ele vai executar em loop aqui 6 vezes, tá? Essa leitura de arquivo. Então, o código fs.readFile, ele vai ler esse arquivo file.mov, que é um arquivo de vídeo aqui, que é bem pesadinho, tá? Então, ele utilizou aqui de forma proposital. Tem um arquivo relativamente pesado aqui, que ele tem aqui também, tá vendo, uma função. Isso aqui poderia ser um arrow function, né? Então, não precisava escrever function aqui e colocaria aqui igual e seta, né? Ficaria o arrow function aqui. Tá, mas enfim, só a título de curiosidade. Então, no fundo, o que ele faz? Ele vai ler esse arquivo file.mov 6 vezes, tá vendo? Ele vai entrar no loop aqui, vai ler 6 vezes. Ele vai contando, tá vendo? Mais aqui, e vai matando aqui. E aí o que acontece? Toda vez que ele finalizar a leitura desse arquivo, ele vai entrar aqui dentro dessa function aqui de callback e vai imprimir, tá vendo? Console log, o número da thread, tá bom? E vai dar um mais aqui, tá vendo? Ele vai somar, tá bom? Então, thread, então, por exemplo, digamos que ele foi lá e leu o primeiro arquivo, a primeira vez. Está em loop, tá? É o mesmo arquivo, ele vai ler várias vezes. Então, ele chegou aqui no primeiro arquivo, file.mov, e aí, quando terminou o primeiro arquivo, ele imprimiu thread, ele imprimiu aqui, ó, thread 1 finish, tá? E aqui imprimiu o tempo dele. Beleza? Quando ele terminou o outro, ele foi e imprimiu o 2 finish e finalizou aqui o arquivo. Tá? É esse o código, tá? É isso que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui na prática, executando isso? Então ele vai passando aqui, ele vai explicando exatamente o que eu expliquei aqui, tá? E aqui agora, ele vai agora no terminal, vai limpar aqui. E ó, perceba o que ele vai fazer. O arquivo é files.js, que é exatamente o arquivo que vocês acabaram de ver, tá? Então ele está dando aqui, ó, node files.js, ou seja, ele está executando o arquivo files.js. O que vai acontecer aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Deu enter, tá vendo? Então está processando. Opa, puf! Deixa eu parar aqui, ó. Vocês perceberam o que é que aconteceu aqui? Alguém consegue me falar o que é que aconteceu aqui? A primeira requisição chegou e foi delegada, parece que foi isso. O thread fez a delegação, depois ele fez com as requisições que veio posteriormente. Foi isso? Então, o que foi que aconteceu aqui, ó, velho? Ó, eu vou voltar para vocês verem novamente. Ele executou o arquivo files.js, tá? E aí, perceba que aqui ele não tem nem servidor, galera. Ó, eu vou voltar aqui para o código. É um arquivo JavaScript,
Percebe aqui? Não tem, eu não tenho, deixa eu voltar aqui no meu código. Eu não tenho um arquivo aqui, eu não tenho um server. Tá vendo que está escutando numa porta, nada disso. Entendeu? Para quem falou aí, eu não levantei o servidor aqui da forma tradicional para rodar no endereço local host, na porta tal, nada disso. O que eu tenho aqui, ó, o que eu tenho aqui é um arquivo JavaScript, que esse arquivo JavaScript, nada mais, nada menos, ele tem um loop que ele vai... Ah, perdão. Eu não tinha prestado atenção no código. Ele executou o Isso. código lá. Eu não Tranquilo, prestei. tá vendo? Esse arquivo files.js. Ele tem aqui simplesmente um loop de 6 vezes aqui, que ele vai ler esse arquivo 6 vezes. Quando ele terminar de ler o arquivo, ele vai imprimir o número da thread. É isso que esse código faz, tá? Ele não está nem subiu o servidor para estar escutando uma determinada IP e porta, tá bom? Por que isso? E aí o que foi que ele fez? Ó? Só que assim, o Node ele roda arquivo JavaScript, tá, galera? Então já fica de cara. E se você quiser rodar um arquivo JavaScript, você pode utilizar o Node tranquilamente. O Node ele é um interpretador também. Ele possui o V8, lembra? O V8 é um interpretador de código JavaScript. Se você quiser, se você tem um arquivo JavaScript e quer fazer uma conta, uma função, quer treinar, eu quero montar uma function aqui para somar duas variáveis e testar o resultado disso, você pode usar o Node para isso tranquilamente. Beleza? Então foi isso que ele fez, ele deu um Node e executou esse arquivo aqui, ó, files.js. Aqui a gente nem está falando de... Ele nem subiu o servidor de aplicação aqui nesse caso. E aqui, percebam, o que foi que aconteceu aqui? Essa impressão aqui, ó. Passou um tempinho, vou voltar. Passou, ó, deu Enter. 1, 2, 3. Puf, imprimiu isso daí, ó. O que é que aconteceu aqui? Só quero que descreva que... Abre o código de novo, por favor. Oi? Abre o código de novo. Vou abrir o código de novo. Pra cá. Ah, sim. Ele, além de contar os threads, ele está exibindo o tempo que levou. Sim, tá aqui. Console.timeEnd. Ele coloca aqui o time, tá vendo? Esse aqui, ó, esse console time aqui, ó, file, e esse console time end é justamente para captar o início e quando ele foi encerrado, tá? É a forma aí para você conseguir catalogar o tempo. Tá, eu vou falar porque a gente já está no final da aula aqui, senão ele não vai sair daqui, ó. Vou voltar para cá, ó. Ó o que foi que aconteceu, galera. Ó, 1, 2, 3. Puf! Nesses três, cadê? Roberto aqui, vou dar moral agora, que eu não falei aqui, ele respondeu aqui no canal. E colocou na ordem também. Ó, beleza, Roberto. Segure aí, ó. Ó a mágica aqui. Não sei se vocês perceberam. As 4 impressões foi feita no mesmo tempo. Olha aqui, ó. E tá aqui provando. Imprimiu thread 1, thread 2, thread 3, thread 4. Tudo no mesmo tempo. Qual foi o tempo da execução de todos, ó? 2124 milissegundos. Olha que coisa magnífica. Vou deixar rodar aqui. Vamos ver o que, é que vai acontecer depois. Eu dou 1, 2, 3. Pá. Tá lá rodando. Puf! Olha aí, ó. O que foi que aconteceu aqui, galera? Ele cuspiu depois as threads 5 e a 6. A 5 foi no milissegundo 9.666. É do demônio essa da 5 aqui. E a 6 foi para 9.667 milissegundos. Por que isso aconteceu? Primeiro, por que ele imprimiu 4? Tá? Então, no Node, se vocês perceberem, deixa eu voltar lá para o código, perceba que a gente consegue, inclusive, colocar um número de threads por segundo para serem executadas.
de forma paralelizada. Eu quero 4 threads paralelizadas. Eu quero 6, eu quero 10, 20. Obviamente que isso vai depender do poder de processamento da sua máquina, tá? Se você tiver uma máquina ruim e você botar 4 threads para executar ao mesmo tempo, ele vai, no fundo, executar, processar todo mundo no final. Então não vai adiantar nada você ter threads nesse sentido. Se você tem um processamento menor e você bota, digamos, hipoteticamente, 2 threads, significa que você pode executar 2 e já retornar 2 processamentos e executar outras 2 posteriormente. Ou seja, paralelizar essa bagaça. Olha que coisa legal. E por que que isso acontece? E aí onde vem exatamente o que eu queria falar aqui, por conta do event loop. Tá? Deixa eu sair daqui, ó. O nosso queridíssimo event loop. Tá vendo? Então, na verdade, a delegação aqui, tá? Como ele é single thread, ele chegou e fez o seguinte, ó. Ele bateu, porque aqui no fundo, você tem um processamento, você tem o FS, ele tem um read file lá, não sei se você lembra lá, essa function, ele está precisando de processamento ali. Então, ele foi e delegou, tá? Essa primeira leva aí. Então, quando chegou, ele delegou, gerou um primeiro processo, uma thread. E aí, quando ele gerou a thread, deixa eu voltar lá para o... Putz, cadê o... Tá onde? Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui bem para próximo para ficar legal. Então, o que aconteceu? Ele foi no loop aqui, ó, e fez o primeiro read file do FS. E aí, perceba, ele não ficou esperando. Esse é o lance, ó. Ele não ficou esperando finalizar essa primeira leitura para poder seguir para o próximo. Percebem a diferença aqui em relação às outras tecnologias? Então, o JavaScript com o Node, ele é síncrono. Tá? E você tem tecnologias que são assíncronas. Tá? Não, desculpe, o contrário, sempre confundo. Desculpe. Tá, então, nesse contexto, não precisa nem entrar nesse conceito aí, tá? De síncrono e assíncrono, que eu vou falar um pouco mais na aula que vem, tá? Mas o ponto é o seguinte, ele não travou. Não foi como naquele exemplo lá, ó, do slide, do Ryan, que ele fala o seguinte, tá vendo aqui, ó? Em aplicações tradicionais, utilizando uma Apache, por exemplo, esse result, esperando essa requisição, ele vai esperar até essa requisição finalizar e depois ele vai seguir o barco para os códigos posteriores. No Node não funciona isso, a menos que você explicite, tá? Nesse caso não está explicitado que eu tenho que esperar isso aqui. Então ele vai fazer o seguinte, vai chamar o file system e vai mandar, primeiro vai ler aqui esse arquivo file.move e vai seguir o barco. Quando ele seguir o barco, ele incrementa o contador e volta aqui no loop. O contador agora é 2, é menor que 6 e vai voltar para cá. E vai chamar de novo o FS, que vai chamar novamente a leitura do arquivo e vai chamar aqui novamente para ler o mesmo arquivo. E vai seguir o barco. Isso, tá vendo? Ó, por 6 vezes. Só que por que ele imprimiu os 4 de uma vez? Porque nesse código ele explicitou o número, o tamanho do thread pool dele. É 4, tá vendo? Então foi por isso que, o que é que aconteceu no event loop aqui, ó? Ele chegou e delegou 4. Ainda bem que o exemplo aqui tem 4, tá vendo? E aí ficou os 4 processando aqui, ó. Quando terminou, pum, ele retornou esses 4 e já quem estava aqui no event loop, que foi o 5, jogou para cá e depois jogou o 6 para cá. Né? Curiosamente, os 5 e 6 não foram no mesmo tempo. Teve um com 1 milionésimo de segundo a menos, não foi? Mas é isso daí, tá? Então, esse exemplo aqui que eu trouxe foi justamente para ilustrar de como na prática funciona esse escalonamento de threads internamente do Node. Então, não é que o Node ele não tem threads internos, tem threads, mas essas threads elas são internas, tá? Ele é utilizado internamente para poder fazer multiprocessamento e não nas aquisições. Tá bom? Essa é a aula de hoje. Alguma dúvida em relação aos conceitos aqui? Não, ficou bem claro. Então, valeu. Até uma próxima.